Meu nome é Leônidas da Silva Pires, porém mais conhecido como Léo do Museu, Léo da Moagem. Nascido aqui mesmo em Formosa, no município de Formosa, na fazenda Carreira Comprida, próximo ao povoado do Barreiro, que é mais conhecido. Filho de Antônio da Silva Pires e Benedita Militão Kermes. Eu vim de uma família enorme. Meu pai e minha mãe tiveram nada mais, nada menos que 16 filhos. O primeiro de todos faleceu, ainda criancinha. Nós criamos então os 15 filhos e uma faleceu na década de 70. Então, hoje, graças ao nosso bom Deus, nós somos 14 irmãos vivos. E nasci, conforme me referi, na zona rural, fazenda. Vim para Formosa no ano de 1965, já com 7 anos de idade. Portanto, nasci em 3 de maio de 57 e aos 7 anos meu pai trouxe para Formosa para que nós pudéssemos estudar. E morei na Formosinha por 2 anos, na rua Benedito Galvão, quando não existia nenhum asfalto em todo o bairro da Formosinha. Estudei no colégio Presidente Vargas, os meus 2 primeiros anos de estudo, e ali na Formosinha nós passamos os primeiros anos aqui em Formosa. Depois meus pais mudou aqui para a Lagoa do Santo, onde nós vivemos com os irmãos. Meu pai e minha mãe retornou-se para a fazenda e ficou aqui em Formosa só os irmãos, os mais velhos cuidando dos mais novos, e assim nós passamos a nossa infância, a nossa juventude. Começamos a trabalhar ainda criança, lá na zona rural, quando aguentávamos suspender uma enxada. Meu pai já colocou todos nós, irmãos, para capinar a lavoura, para produzir o sustento de toda a família, essa família numerosa. E não foi diferente quando a gente veio para Formosa. Então, para ajudar a meu pai e a minha mãe na manutenção da casa, nós começamos, todos nós, irmãos, a trabalhar cedo. E o meu primeiro serviço aqui, ainda criança, com uns 10, 12 anos, 10 para 11 anos, acho no máximo, fomos trabalhar em uma marcenaria para ganhar os nossos primeiros cruzeiros na época. Antes disso, porém, nós fomos engraxates, perambulávamos pelas ruas da cidade com engraxate nas costas, engraxando os sapatos nos botecos, nos bares da vida. E então, na fase mais criança, foi esse o nosso primeiro trabalho. Então, quando estava maiorzinho, conforme eu disse, com uns 10 para 12 anos, começamos a trabalhar em marcenaria, que foi o nosso primeiro emprego, de uma certa forma formal, e tanto é que até pouco tempo nós estávamos em uma marcenaria fazendo móveis. Então devo muito a meus pais, a toda a formação que nós, os 14 irmãos, conseguiu obter na formação cultural. Certo, então fala um pouco da sua experiência sentado nessa cadeira até chegar na Transbrasil. Vixe, olha. Eu disse que eu ia pegar. Você sabe da história? Uai. Por que você sabe dessa história, será? Rapaz, eu já pesquisei sua vida toda. Eu não me lembro aonde que eu falei isso no Brasil. Então me sinto criança, sentado numa carteira escolar, morando na rua Benedito Galvão, Formosinha, toda ela empoeirada, não existia asfalto nenhum na Formosinha.
estudando na escola Presidente Vargas, nos idos anos de 1965. Criança, vindo da zona rural, da roça, ingênuo, vergonhoso, sentado em uma cadeira dessa aqui, com uma outra pessoa, uma outra criança do meu lado. O detalhe dessa carteira, uma tal qual essa aqui, na nossa frente, lápis borracha, nesse orifíciozinho, criado para segurar os lápis e as borrachas, caderno apoiado nessa parte, na cadeira que estava à frente, aprendendo, conforme ainda há pouco disso, o beabá. Tudo que sou e tudo que fui, devo sem dúvida o beabá começado a aprender sentado nessa carteira escolar. E me lembro de uma professora que chamava Dona Terezinha, que veio a ser, depois de alguns anos, a primeira vereadora de Formosa. E aí a vida começa a girar, ano após ano. Mudamos lá da Formosinha para o lado de cá da cidade, mudamos de escola, José Décio, Claudiano Rocha, depois fomos parar no O Globo. Então, na minha época, quando terminei o ensino primário, o 4º ano primário, tínhamos que fazer essa admissão, que era ver se nós tínhamos condições de entrar no ginásio, sair do primário e entrar no ginásio. Aí eu fui salvo pelo gongo. Foi o último ano que existiu essa bendita dessa admissão, foi no ano anterior a quando eu concluí o 4º ano primário. A hora que eu teria que fazer essa admissão, que eu tinha cá minhas dúvidas se eu passaria ou não, embora eu sempre procurei ser uma pessoa estudiosa, dedicada, mas eu tenho cá minhas dúvidas, porque era um empecilho, eu me lembro muito bem, os meus irmãos tiveram que fazer, o meu irmão mais velho que eu, 1 ano, 2 anos, todos eles tiveram que fazer essa admissão e eles tiveram dificuldade de acessar o novo ensino, o ensino ginasial, passando por essa admissão. Entramos no ensino ginasial, fizemos o ginasial e o ensino 2º grau, na época, no Colégio Estadual Hugo Lobo de Formosa. Terminamos lá nos idos anos de 1979. Aí partimos para Brasília para trabalhar, para estudar. As brincadeiras era curiosa, Samuel, eu ouvindo o nosso amigo, companheiro Edmar Morim, que você postou agora recentemente, a participação dele nesse projeto maravilhoso que você desencadeou em Formosa, e ele falava das brincadeiras deles, embora ele é mais novo, quase 10 anos do que eu, ou mais de 10 anos um pouquinho, as brincadeiras eram basicamente a mesma. Mas uma coisa, Samuel Lucas, que eu me lembro muito bem, na década de 70, especialmente no ano de 1970, quando o Brasil foi tricampeão mundial, Formosa existia televisão aqui e acolá. A coisa mais difícil ter uma casa ter televisão. Só os ricaços, conforme nós falávamos na época, os fazendeiros, os bem de vida que tinham a televisão. Então, eu morava na época, no ano de 1970, na Rua Visconde, próximo ao antigo bar de Diamantina. Então, hoje é a Pizzaria Moema, fazendo até um jabazinho, e fomos assistir o jogo da Copa de 1970 na AABB de Formosa, que era na Rua Visconde, também logo acima da nossa residência. Depois que a AABB comprou aquela área lá, depois de muitos anos, e levou o clube da AABB para lá. Então era um salão de festa dos funcionários do Banco do Brasil, e fomos lá assistir a Copa do Mundo. Ainda criancinha, jovem, já era jovem
adolescente, em 1970, já tinha 12 anos, e assistimos o jogo lá. E naquela época, alguém, não sei quem, não lembro mais, não tem mais isso, lançou um álbum da Copa do Mundo, de 1970. Esse álbum tinha todas as seleções que disputou a Copa do Mundo naquele ano. Então, seleção do Brasil, todos os jogadores, e assim como todas as demais seleções que participaram daquela Copa. E uma das brincadeiras curiosas, que eu nunca mais ouvi isso, era as figuras, a gente falava figurinha repetida dos jogadores. A gente costumava brincar apostado, ou seja, colocaria três cada um, brincava sempre de 2 pessoas, ou às vezes até 3, fazia um montinho de figurinha emborcada para baixo, com a cara do atleta para baixo. Se eu colocava 3, Samuel Lucas, que estava me filmando, colocava 3, o outro colega nosso também colocava 3. Aí ia dar o abafadinho para virar as figurinhas. Quando virava, ganhava. E aí nós perdíamos N figurinhas, ganhávamos N figurinhas. Uma brincadeira diferente, que eu nunca vi mais ninguém fazendo e ninguém falando sobre isso. Edmar Morim lembrou hoje de uma outra brincadeira nossa, que acabávamos de vez em quando arranjando um cano de água com a nossa finca, né, que ele falava da finca, que é um ferrinho, mais ou menos 25 centímetros, 30 no máximo, com a pontinha enrolada, uma extremidade, e a outra pontiaguda. Então começava a chover, íamos nós brincar de finca. Marcava um centro e alguém começava a circular esse centro. Essa bola ia circulando para fechar o outro. Quando fechava, conseguia fechar, quem estava fechado era obrigado a colocar a finca por baixo do risco, de maneira que a ponta estava de fora. Estava de um lado, a parte de fora estava de um lado e a ponta na terra do outro lado. Era a forma de sair da brincadeira, senão perdia. Então são brincadeiras curiosas da nossa infância, os jogos de peteca, brincadeira de queimada. Então a minha infância foi realmente junto com N jovens da rua, na Rua Visconde. A Rua Visconde naquela época, ali no Bar Diamantina, onde funcionou também o Detran por muitos anos, era basicamente o final da rua. Então a meninada sempre se rodeava para ali, para as brincadeiras noturnas. Era homem brincando com mulher, sem nenhum preconceito, sem nenhuma maldade, com muito respeito, um para com o outro. O tal bullying de hoje não existia, brincadeiras irônicas, engraçadas, que eles arrumavam um contra o outro. Ninguém achava ruim, ninguém achava que estava com racismo, com isso, com aquilo. Não existia isso. Era brincadeira de criança, todo mundo brincava, aceitava. Hoje nós temos que medir as palavras, porque existe lei para tudo, né? E na época era diferente. Então uma infância saudável, gostosa, onde os vizinhos se davam bem, todos eles. Então a nossa infância aqui em Formosa realmente foi bastante curiosa, bastante tranquila, e numa cidade quase por completo emburacada, cheia de poeira. As luzes, eu disse no outro vídeo nosso, Samuel, daquele trabalho que nós estamos fazendo, que eu sou da época que vivenciei um ex-funcionário da Prefeitura Municipal, o senhor Justino, montava em sua bicicleta, todo dia à tardezinha saía ligando as energias nos postes. No outro dia de manhã, lá vem Rufino, na sua dita cuja bicicleta, desligando as energias das ruas. Hoje, a modernidade chegou. Escureceu, o relé automático acende, clareou no outro dia, o relé automaticamente desliga. Então, eu sou da época das famosas lamparinas a querosene, a azeite. Eu sou da época em que podia brincar tranquilamente, correr pelas ruas da cidade, a meninada que não tinha carro na rua. Raramente se passava um carro na rua. Hoje, as nossas crianças não podem mais fazer, infelizmente. Fui e sou uma pessoa muitíssimo reservada. Não sou aqueles bagunceiros, barreireiros que gostam de coisa, gostam de estar mudando de namorada, de disso, daquilo, de carro. Não, eu sou bem tradicionalista, bem apegado a minhas coisas. Tanto é que no quesito relacionamento afetivo e amoroso, eu tive poucas namoradas. A prova é que namorei com a minha esposa 7 anos, basicamente, casamos,
e já temos 30, graças ao nosso bom Deus, 36 anos de casado. Então, conheci a minha esposa dentro de grupo jovem, dentro da igreja. Então, convivi com ela antes de ser namorado, como amigos, éramos amigos, depois virou amizade colorida, conforme dizem, né? Começamos um namoro e depois de 7 anos de namoro nos casamos e temos 2 filhos, 2 netos. Estamos aí vivendo na nossa cidade, que eu costumo dizer nos meus vídeos, na cidade que um dia foi de Couros e hoje é Formosa. E a ideia do Museu Couros, que nós gostaríamos de abordar com você nesse momento, era que surgiu lá nos idos anos de 1980, quando criamos o extinto Clube Espaço Cultural. Na época nós já morávamos em Brasília, mas sempre alimentei esse sonho de tentar fazer alguma coisa pela cultura de Formosa. Então, nessas indas e vindas para a Brasília, dentro de um ônibus, sempre pensava o que fazer para alavancar, para empunhar a bandeira da cultura. E um belo dia tivemos a iniciativa de convidar 5 amigos para criarmos uma entidade para trabalhar com a cultura. Convidamos nosso amigo até hoje, formosense até hoje, Levi Rodrigues da Costa. Na época, sua namorada, Amélia. Antônio Galdino, um nortista magnífico, humorista, contador de piada. Hoje, pela última informação que nós tivemos, deve estar morando em Barreiras. Convidamos ainda Zilma Batista. Me sumiu da memória um deles, Alcides Rodrigues da Costa. E criamos assim o extinto Clube Espaço Cultural de Formosa, com CNPJ e tudo. E o Clube Espaço Cultural, durante muitos anos, o que você que está de outro lado da telinha imaginar que nós podíamos fazer, nós fizemos. Revolucionamos a cidade culturalmente falando. Então foi N dificuldades, N embaraços que nós passamos nessa vida empunhando a bandeira da cultura. Aconteceu o quê? Trabalhando em Brasília, esquecendo de vinda. Todo final de semana estava aqui, durante a semana lá. Estava um pouco difícil a gente implementar a questão deste museu. Para a ironia do destino, eu trabalhava na época em aviação, em Brasília. Fui transferido para o Nordeste, especificamente para a capital de Sergipe, Aracaju. E aqui deixei esses amigos com a missão de tocar a iniciativa do Clube Espaço Cultural e criar o nosso museu. Expliquei a eles como eu tinha visualizado a ideia de se chegar ao Museu Couros. E fomos cumprir a nossa missão enquanto funcionário de uma empresa aérea que existia na época. Por lá ficamos por 3 anos e ao retornar para Formosa em 88, eu fui inteirar com os amigos que aqui deixei do que havia acontecido culturalmente na cidade. Aí fizemos isso, aquilo, etc. Tal. Chegamos a criar o Clube Espaço Cultural na antiga rodoviária de Formosa, que existia na Praça da Prefeitura, ou seja, na Praça Rui Barbosa. A primeira prefeitura de Formosa era ali, ao lado, de frente ao Hotel Serrador, para você poder localizar. Quando a rodoviária mudou-se para o local atual, ficou aquele prédio abandonado que era do município. Nós solicitamos ao então prefeito Zezito, José Saad, o espaço para montar uma biblioteca. Montamos lá uma biblioteca pública municipal na antiga rodoviária de Formosa. Então, eles prestaram conta de tudo que foi feito, e quando eu cheguei na parte do museu, e o museu, o que foi feito? Infelizmente, eles me disseram: Léo, está da forma que você deixou. Ou seja, em sonho ou em papel. E aí eu disse a eles textualmente o seguinte:
Então, a partir de hoje, o museu é questão pessoal minha, do Léo, e eu vou fazer por minha conta e risco, já que vocês nada fizeram até então. E comecei no ano de finalzinho de 88 a perambular pelas ruas da cidade, as famílias tradicionais, pela zona rural de onde eu vim. Conhecia várias fazendas, vários amigos, pelas cidades vizinhas, tipo Cabeceiras, Flores de Goiás, Planaltina de Goiás. Saía andando, procurando, batendo de porta em porta, procurando coisas antigas para criar esse museu. Quando nós inauguramos o museu, no dia 26 de abril de 1996, lá onde eu moro até hoje, 99,9% do acervo que nós tínhamos lá no Museu Couros, foram comprados com dinheiro do nosso próprio bolso. Não vou dizer que essa época hoje é ruim, não. A nossa época foi diferente. A época hoje é boa ou não, não cabe ao Léo e a ninguém falar que é. Então, o tempo é que vai dizer se a época de hoje que nós estamos vendo é boa ou não. Eu posso dizer a você que eu vivi uma época maravilhosa aqui e onde nasci, na fazenda, na zona rural.